Opa, vamos começar aqui já então o segundo, já logo na sequência. Eh, Nós fizemos aí o Setup Network Load Balancer. Eu mostrei para vocês, né? Mas só uma rápida visualização, né? Novamente aqui, em relação aos load balancers. O que que a gente vai fazer agora, né? A gente viu já uma tabelinha que mostrava, né, a diferença de cada um. Então aqui, a grosso modo, bem rapidamente mesmo, né, a gente pode verificar que existem tipos de load balancer globais, sempre configurados através de um proxy, né, e uma regra de encaminhamento global, uma regra de IP, né, de firewall de encaminhamento global, e os regionais. Os regionais foi o que a gente fez no passado, que ele apenas distribui através de um pool de máquinas, porque ele tem um health check lá, vinculado lá ao pool mesmo, né? Ao pool de instâncias, ao target, o pool de destino, né? De instâncias, e ele fica vendo o que tá health lá e vai mandando, né? E vai distribuindo, vai vendo, às vezes é sequencial, às vezes é meio aleatório. E tem o balanceador de carga interno regional, tá? Tem um balanceador de carga regional. É... O interno é esse daqui, né? Porém, a gente pode ver, né, que agora ali já na nova literatura, a gente tem o Application Load Balancer interno aqui também, tá? Esse aqui é um pouco diferente, não mostra ali. Porém, assim, a grosso modo, né, o que a gente tinha até o momento era esses. E agora a gente vai fazer o Application Load Balancer, tá? O Application Load Balancer. O Application Load Balancer que a gente vai fazer vai ser esse daqui. Então, ele tem uma regra de encaminhamento global vinculada a um proxy destino que tem um mapa de URL. Por isso que aqui, tanto para proximidade e tanto para a URL específica, ele encaminha, né, para o serviço de back-end, que tem lá o health check vinculado, né? E tem todas as configurações relacionadas aos back-ends e tudo mais. Então, ele faz um encaminhamento ali para os MIGs, né? Que é os Managed Instances Groups, ou grupo de instâncias gerenciadas, que são clusters de máquina, compute engine escalonáveis horizontalmente, né? Essa aqui é a ideia. Elas também têm regra de firewall, enfim, né? E a gente tem um IP também, IP global aqui nesse caso, tá? Então, diferente daquele IP que a gente vai fazer, que a gente fez, né? Estático, esse aqui é global. Legal, né? Interessante. Então, vamos lá, vamos fazer o Application Load Balancer. Já logo na sequência. Então, Setup Application Load Balancer. E aí, a gente faz... esse aqui é o GSP 155, já vamos startar aqui. Sem mais delongas. Já vamos começar aqui a nossa rotina de abrir o projeto, abrir o lab. Vamos aceitar os termos iniciais. E esperar aqui para abrir a primeira página da interface. Fechando todas essas coisas que aparecem. Pronto. Estamos aqui configurados. O que a gente vai fazer agora, né? Configurar. Fazer essa configuração inicial aqui da zona, né? A gente já tem feito isso há um bom tempo, né? Todos os labs, praticamente, a gente trabalha com compute e tal, a gente tem feito isso, né? E vamos fazer de novo, né? Então, o que a gente vai fazer? Setar a região, né? Usando o gcloud config, a região do compute, né? No caso, então, US Central 1 e US Central 1F é a zona que a gente vai configurar. Então, vamos lá. Região US Central 1 e zona US Central 1F, no caso aqui, tá? Vamos criar múltiplos web server instances. Então, é a mesma coisa de antes, tá? www1, 2 e o 3. Continua a mesma coisa aqui, tá?
no caso. Então, vamos setar esses 3. Que estranho, né? Setup Application Load Balancer. Porque a gente deveria... eu acho que eu sei o que ele vai fazer aqui. A gente devia criar... o Instances Template, né? O MIG, né? A gente tem que criar o MIG. Não sei por que a gente cria essas máquinas aqui, mas tudo bem, vamos lá, né? www2 e a www3. www1, www2, www3. Vamos lá, meu amiguinho. E agora o 3. E a regra de encaminhamento aqui. Olha lá. www Firewall Network LB. Parece que tá meio estranho essas... Não é o de rede mais, né? Deram um copia e cola no laboratório anterior, né? Enfim. Sei lá por que fizeram isso. Agora a gente efetivamente vai criar o Load Balancer. Ele pedia, né, esses antes aí, né? Só que agora, o que acontece, né? Vamos deixar esses www 1, 2 e 3 um pouco de lado, né? O que a gente vai fazer? Quando a gente... Ó, eu vou puxar aqui de novo. Os meus recursos. Vou puxar aqui de novo os meus recursos. Vou puxar aqui de novo os meus recursos. Só um instantinho que a gente já... Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Como funciona aqui o MIG. Então, esse é o MIG, é o grupo de instâncias gerenciados, né? Ou grupo gerenciado de instâncias, Managed Instances Groups. E a ideia do MIG é o seguinte, né? Ele tem uma... tudo isso faz parte de uma configuração, né? Então, você tem os templates, que são os instances templates, né? E nos instances templates, você tem os recursos, quais que são as configurações da máquina, tamanho da máquina, disco, região, imagem, tudo que você precisar, você tem lá, né? Tá vinculado, tá descrito ali no modelo, e a imagem, né? E a imagem do sistema operacional. Então, tudo isso faz parte aqui do template. E aí, o que acontece? Você também tem os scripts de inicialização e encerramento, aquele graceful stop, né? Que você antes de finalizar, você fecha os processos ali para não ficar nada órfão, né? Se tiver num batch de processamento, né? E aí, o que acontece? Você tem a configuração do escalonador automático aqui, né? No caso. Então, você... Aqui, como funciona o MIG, né? Você tem uma meta de utilização, que é aquele escalonador. Então, aqui, por exemplo, utilização de CPU. Então, vamos supor que 75% eu quero que ele crie mais máquinas para atender essa demanda. Então, ele faz uma soma da capacidade que está sendo demandada, que está sendo utilizada, dividido pela capacidade máxima, né, no caso. Então, aqui, 3 máquinas estão a 100% e uma está a 85%. Se você fizer essa conta, né, 385 dividido por 400 dá 96,25%. Isso significa que está acima da capacidade. Então ele fala assim, bom, eu vou aumentar, ele faz a seguinte conta, né? Se eu aumentasse mais uma máquina, eu aumentaria a capacidade total para 500, e se eu fizesse a conta 385 dividido por 500, ainda estaria 77, que ainda é acima da meta, né? Porque seria
é, 0, né, 0,2 aí, né, acima da meta, né, 2% acima da meta. Ok, então se eu aumentasse duas, eu colocaria a capacidade total de 600, 385 dividido por 664, está abaixo da meta. Então ele vai lá e constrói duas máquinas. E aí ele atende a demanda. Quando ele pega e tem aquelas 6 máquinas, e aí ele já distribuiu a demanda e tudo mais, ele continua fazendo o cálculo. Agora a utilização está a 330. 330 dividido pelo máximo da capacidade, que é 600, dá 55. Se ele tirasse uma máquina, daria 66, ainda está abaixo da meta, né? Se ele tirasse duas, daria 330 dividido por 400, seriam 4 máquinas, seria 82,5%. Ainda estaria acima, né? Então o que ele faz? Vou tirar só uma máquina. Então, o grupo de instâncias gerenciadas, quando você está usando o load balancer na camada 7, você utiliza, né? Lembra que eu mostrei aqui para vocês, né? Lembra que eu mostrei para vocês? Você está utilizando um MIG aqui de back-end, né? Então, o MIG, ele tem tudo isso. Então, como você começa a configurar o MIG? Pelos templates de instância. Então, quando você vai lá no Compute Engine, deixa eu ver o tempo. Quando você vai lá no Compute Engine, você tem o seguinte. Você tem lá Instances Groups, você tem quais são os Instances Groups que existem, né, que você criou, e também aqui em cima tem os Instances Templates. Então, esse template, efetivamente, é o que a gente vai criar agora. E o que a gente coloca no template, né? O template é um compilado, né, de configurações que a gente quer que quando, por exemplo, um grupo de instâncias gerenciado utiliza esse template para criar uma máquina, ele já venha com todas essas configurações. Eu quero que ele venha na região central 1, eu quero que ele faça parte da rede e da subnet default, eu quero que ele já tenha as tags, né, que permitam o health check bater lá e verificar a integridade da máquina, eu quero que ela seja do tipo E2 Medium, quero que seja Debian 11 e que rode aí, né, o startup script seguinte, né? Ele instala o Apache 2 e aí o que acontece? Ele mostra aqui, né? Se eu não me engano, ele mostra o nome da instância, tá? Ó, page served from VM hostname, né? E aí ele tira esse hostname. Peraí, deixa eu pegar aqui onde ele tá. Aqui, ó. VM hostname é igual, né? Aí ele bate na API, né? E ele pega o nome da instância, ó, tá vendo? Ele, né? Então, isso aqui é só para aparecer o nome da instância, né? E ele deixa lá no título lá. Então, quando a gente entra, ele fala assim, essa aqui é a máquina tal, é uma página servida aí pela instância tal, o nome da máquina. Daí ele mostra o nome da máquina para nós, tá? Então, ele até comenta aqui, né, em relação ao MIG, tá? Por exemplo, a questão de escalabilidade, alta disponibilidade, tá? Então, auto-scaling, auto-healing, regional, né, deployment e automatic updating, tá? Então, isso tudo é o MIG e é como eu mostrei para vocês, né? Eu mostrei as duas coisas aí para vocês, né? Tanto como funciona um grupo de instâncias gerenciados e qual que é a função, né, dentro do que a gente monta, né? No load balancer, a gente tem que configurar também o back-end, e o back-end é os nossos MIGs, tá bom? Beleza, hein? Show de bola. Muito interessante. Então vamos lá, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é instalar aí criar aí o template de instância, né? Certo? Bem intuitivo, tá? Então esqueçam aquele pool lá, né? Aquelas máquinas que na verdade agora a gente vai fazer algo mais elegante. Por quê?
a gente vai criar aqui, ó, um grupo de instâncias gerenciado que vai se chamar LB Backend Group, e a gente vincula o template ao MIG. E aí a gente fala, eu quero duas máquinas, né? E que elas estejam na zona US Central 1F. E aí esse size aqui, né? Se eu não me engano, é o size mínimo, tá? Que ele mantém configurado, tá? Posso estar enganado, mas se eu não me engano, é o size mínimo. Então você tem lá o template, o size, né? 2 VMs pelo menos. Se vocês tiverem essa dúvida, vocês podem vir aqui, colocar aqui, ó, reference docs, qualquer coisa nesse sentido. Quando aparecer aqui, a primeira que vai aparecer para você, você pode vir aqui dar uma pesquisada em size. Temos o resize e temos também o... Vamos ver se aparece o size aqui. Não apareceu o size. Não tem problema. Tudo bem, não tem problema. Resize, managing instances. Eu tenho que clicar no create primeiro, né? Aí eu clico, abro o conjunto, né, de ações do create e aqui a gente tem, ó, o size. Vamos lá no size. Aqui, ó, initial number of instances you want in this group. Então, é o número inicial de instâncias que você quer nesse grupo, exatamente, tá? Então, vamos lá. Essas são required flags, tá? Então, tanto o template, tanto o size, eles são requisitos, né? Tá bom? Eles são obrigatórios. Isso significa que eu tenho que ter essas flags no comando, tá bom? Então, vamos lá. O que eu fiz aqui? Vamos lá. Vamos criar um negócio. E aí, aqui a gente criou, então, se a gente for em Instances Templates, dá um refresh aqui, temos aí o LB Backend Template, tá bom? Ele está sendo usado aí, né, pelo LB Backend Group. Por quê? Porque a gente atachou, né, ele aqui agora ao LB Backend Group. Se a gente for lá Agora o que a gente fez, na verdade, foi o Instances Groups, né? Se a gente for lá no Instances Groups, ele está lá. Então, eu já tenho duas instâncias, né? Do tipo gerenciado. O não gerenciado, ele não tem o autoscaler, se eu não me engano, tá? E agora se a gente for lá nas instâncias, olha que interessante, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos deixar aqui em use by, por exemplo, vamos pegar isso aqui, vamos deixar aqui no filtro, e aí temos as únicas máquinas que estão sendo usadas agora pelo MIG, tá? Então essas são as máquinas, temos o LB Backend Group, e aí ele cria uma hashzinha para fazer uma diferenciação, né? B0XH ou WS3M, né? E aí temos aqui, as duas estão na mesma subnet, né? Na mesma zona e tudo mais, tá bom? Então, beleza, criamos aqui, né? Agora a gente vai criar a regra de firewall. A gente vai criar a regra de firewall que vai... É a do health check, né? FW allow health check, que tem a tag lá, allow health check. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que... Esses IPs aqui são os IPs que a gente utiliza pro serviço mesmo do health check, tá? Então ele bate aqui lá no... Ele bate nesses endereços aqui, isso faz parte do serviço, isso é uma configuração, são os IPs ali, ó, aqui, ó, a regra de ingress, né, permite tráfego do Google Cloud, né, do health checking, dos sistemas de health checking do Google Cloud, ele coloca esses dois ranges de IP aqui, né, o laboratório usa a target tag allow health check para identificar as VMs, tá? Então é isso que a gente tem visto aí, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aquele mesmo comando gcloud compute address, né? Create, address create, lb ipv4.1 IP version, né? O IPv4, mas agora a diferença é que a gente está fazendo um IP global aqui no caso. Vocês lembram lá da figurinha, né? Ó, vou até colocar a figurinha aqui de novo, né? O IP externo, o IP é global, tá? Ok? Então,
Beleza, estamos fazendo, estamos montando lá o quebra-cabeça, né? Agora, o que a gente vai fazer? Se vocês quiserem, vocês podem pegar esse endereço já de IP aqui. Eu vou colocar aqui numa aba, tá? Já deixa anotadinho. E agora a gente vai criar o Health Check, que ele vai se chamar HTTP Basic Check, tá? Então esse é outro Health Check, tá? Porque esse daqui, ó, de cima, Allow Health Check, essa aqui é a regra, né? Essa aqui é a regra que abre, né? Esse aqui é o serviço que bate, né? Certo? Essa é a ideia, tá? Então, a gente criou agora o Health Check. Se a gente for ver, ó, vamos lá no Load Balancer e vamos ver tudo sendo criado. Load Balancing. Load... Opa! Vamos lá, Load Balancing. Abre um monte de coisa, né? Porque todos os projetos são novos. Então, abre tudo como se fosse a primeira vez, né? Então, por exemplo, ó, o que a gente já fez aqui? O back-end ainda não, o front-end também não, e o Service LB Policies também não. Não fizemos nada. Olha que legal, né? A gente vai criando ali, e aparentemente até agora não apareceu nada, né? Mas já criamos o Health Check também, tá? O Health Check fica, na verdade, lá no... ele não fica aqui, né? Ele fica lá no Compute, o Health Check. Se a gente voltar aqui no Compute, vamos ver aqui os Health Checks. Então ele está aqui, HTTP Basic Check. E aí agora a gente vai criar o serviço de back-end, tá? Então quem a gente está criando? Estamos criando esse cara aqui, ó, serviço de back-end, tá bom? Então, G-Cloud Compute Backend Services, create Web Backend Service, Web Backend Service vai ser o nome dele, protocolo HTTP, porta, né? O nome da porta HTTP, Health Check, vamos já vincular aí o HTTP Basic Check, e ele é global, tá bom? E ele é global. Show de bola, né? Então agora, o que a gente vai ter? A gente vai ter um serviço de back-end. A gente tem um serviço de back-end. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar, aqui, ó, que legal, a Cloud Compute Backend Services é de back-end, a gente vai adicionar o back-end. Qual que é o nosso back-end? O grupo de instâncias gerenciado, certo? É o MIG, né? Então, a gente vai adicionar o back-end, vamos adicionar o back-end ao serviço. Então, a gente vai fazer essa vinculação agora, ó. Essa vinculação aqui, tá? Né? É isso que a gente vai fazer, né? No caso. Lembra que eu comentei, parece um quebra-cabeça, e é verdade, né? Você vai fazendo as peças ali, tanto é que se eu der um refresh aqui, ó, ele ainda não aparece, ó, tá vendo? Ó? Ah, tá aqui, ó, Web Backend Service. Ó que legal, ó. Temos o serviço, né, de back-end, mas ele ainda não vai ter, ó, in use, ó, in use by, not used, tá vendo? Ó, ainda não tá sendo usado, certo? Quando a gente fizer isso aqui, que a gente vai vincular, né, o serviço de back-end ao back-end, a gente vai adicionar o back-end, na verdade, né, adicionar o back-end ao serviço de back-end. Quando a gente fizer isso, e aí a gente voltar aqui, ó, vocês vão até ver isso aqui, quer ver? Ó, dá um refresh, vamos ver. Às vezes ele dá uma demoradinha, normal. Enquanto está criando, e aí o que a gente vai fazer na sequência? A gente vai criar o URL map, certo? E aí, olha que legal, ele fala exatamente aquilo para nós. Quem que a gente vincula o mapa de URL ao serviço de back-end. Tá aqui, né? Certo? Mapa de URL.
E aí aqui tem a capacidade de serviço. Isso aqui, a gente está fazendo essa vinculação aqui agora, né? No caso, né? Ó, foi criado aqui, né? Ó, vamos dar um refresh aqui e vamos entrar. Opa, used by, not used. Deixa eu ver aqui. Health check. Ah, tá aqui, ó, os backends, ó. Health, ó. Agora ele reconheceu aqui, ó. Era ali embaixo. Ó, 2 de 2, ó, Health. Selected ports. Isso aqui ele também, ele tá subindo, né? É bom às vezes fazer um pouco devagar, porque ele vai buscando, né, a integridade das coisas, ó. Bom, até aqui tudo ok, né? Até aqui tudo ok, né? 2 de 2 e tudo certo. Beleza? Então, aí o que ele fala, né? Vamos criar um mapa de URLs e vamos vincular ao serviço de back-end. Ele fala assim, ó, o mapa de URL é uma configuração de recurso, né, do Google Cloud usada para rotear requisições para o serviço de back-end ou para os buckets de back-end, né, no caso, né? Por exemplo, se um external application load balancer, né, que é o que a gente está criando aqui, com um external load balancer, né, application load balancer, você consegue usar um único mapa de URL para rotear requisições de destinos diferentes baseados nas regras configuradas no mapa de URL. Então, por exemplo, o exemplo.com/vídeo, ele vai para um serviço de back-end. O /áudio, exemplo.com/áudio, ele vai para outro serviço de back-end. O images vai para o back-end bucket, né? Que é de vez de ser um serviço, é um bucket, é um back-end de armazenamento estático, né? Ou requisições para qualquer outro caminho, uma combinação de caminhos, vai para o back-end, para o serviço de back-end principal, né? Então, olha que interessante, né? E aí, o que a gente fez aqui, né, no caso, né? A gente agora vinculou o back-end. Ah, aqui, ó, agora tá aqui, ó, tá vendo, ó? In used by, ó, web map. Agora o map tá aqui, ó. A gente acabou de vincular aqui, ó, que legal, ó, web map HTTP. Se a gente entrar aqui, é o mapa de URLs que a gente acabou de criar, né, no caso. Certo? Então tá lá, ó. Ó que legal. Bacana, né? In used by LB Backend Group e tudo mais, certo? Show de bola. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o proxy. É o Target HTTP Proxy. A gente vai criar um proxy chamado HTTP LB Proxy, vinculado ao mapa de URL. Legal, né? Então a gente vai fazer o proxy. Que parece, né? Que, na verdade, a gente está fazendo. A gente cria essa parte primeiro e vai vindo de trás para frente, né? Criamos lá o Instances Template, criamos os MIGs com Instances Templates, criamos o serviço, adicionamos o back-end, né, ao serviço, criamos o mapa de URL, adicionamos, né, ao serviço de back-end, está sendo usado, né, o serviço de back-end está sendo usado pelo mapa de URL. Agora a gente vai criar o proxy, certo? Vamos criar o proxy, vamos adicionar, né, o mapa de URL, né, no caso. Então, quando a gente entrar aqui, ó, a gente vai entrar aqui em front-end, não, back-end. Aliás, aqui, ó, load balancer, o map. E aí, aqui já vai ter. Cadê ele? Proxy. O proxy está em algum lugar aqui, a gente consegue achar o proxy também. Webmap. Identity Wire Proxy, não é isso. Eu não lembro exatamente aonde que é agora, mas a gente também tem ali o proxy. O proxy vai aparecer aqui no front-end quando aparecer a regra de encaminhamento, né? E aí, o que acontece? Agora a gente vai criar a regra de encaminhamento global. Lembra que eu falei, ó? Cada uma dessas é uma peça do quebra-cabeça. Quando a gente coloca isso aqui, efetivamente, isso aqui tá tudo pronto, né? Essa parte de trás aqui, né? Tá toda pronta praticamente, né? Quando a gente criar esse cara aqui,
a gente vai começar a receber requisição da internet para o nosso serviço, né? Essa que é a ideia. Então, isso aqui é como se a gente enlaçasse, né, tudo que a gente fez até agora, que é a regra de encaminhamento global. Então, a gente vai forwarding rules create, ela tem que ser global, o IP estático, que é global também, né? O target é o proxy, HTTP, ó, a target é HTTP proxy, é o nosso proxy na porta 80, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai amarrar todo mundo e aí ele vai abrir aqui o front-end para nós, né? Que vai receber aqui através desse IP externo na porta 80. Nossa, é uma aventura, né? Um load balancer. Eu acho um recurso assim muito legal, assim, muito didático mesmo em relação a como o GCP até mesmo funciona, assim, né? Você para vocês verem, isso tudo é um recurso só, né? É o load balancer, né? Então, quando a gente dá aqui agora, ó que legal, ó. A gente tem o HTTP Content Rule, que é a regra de encaminhamento global, né? Um tipo de application. A gente está vinculado aí ao load balancer, e quando a gente clica nele, a gente vê agora o proxy aqui, ó, o target, HTTP LB proxy. O que significa tudo isso? Amarramos todo mundo, né? Amarramos todo mundo e liberamos uma interface, ó, uma interface web aqui, né, para ele, né? Então, esse é o IP, se vocês lembrarem aqui, ó, 34.121.43.161 era o IP que a gente criou global, e aqui agora na porta 80, ó, olha que legal, ó. Deixa eu colocar aqui http //. Às vezes ele demora um pouco, tá? Porque até propagar tudo, isso é normal, tá? Às vezes ele demora um pouco mesmo. Até se a gente ver aqui, ó, para ver que não é relacionado ao meu navegador, a gente pode colocar isso aqui, ó. Ó, not found. Isso é normal. Ele até fala aqui, ó, a regra de encaminhamento e o IP correspondente representam a configuração do front-end, exatamente, né? Do load balancer. E aí ele fala até aqui que demora um pouco mesmo, né? Agora você fez aí o load balancer da camada 7. Pô, muito legal, né? Isso é muito legal, né? Então criamos ele aqui, verifique que tá correspondendo certinho aí a tarefa, a task, né? No caso. Vou até dar um refresh aqui para ver. Aqui, ó, agora tá error not found. Tudo bem, não tem problema. E agora a gente vai testar. Então vamos lá, né? Ó, clica no load balance que você criou, webmap HTTP, na seção do back-end, clica no nome, ó. Isso aqui é tudo para verificar, né? A gente tem que ver se ele tá healthy, né? Engraçado, parece que ele não tava healthy, né? Vamos ver, ó. Parece que ele não tá healthy aqui. Quer dizer, ele tá healthy, né? No caso. Aqui, ó. Se ele não tiver, espere alguns momentos. Aqui, quando eles estiverem health, testa aqui, né? Ó, isso pode demorar de 3 a 5 minutos. Certo? Isso pode demorar de 3 a 5 minutos. Agora, ele deveria mostrar aquilo que a gente falou, né? Page served from LB Backend Group e o último códigozinho lá da VM. Aí, ó. Já apareceu, ó. Tem a WS3M e a outra era B0, alguma coisa, né? Ó, B0XH, tá vendo? Ó? E agora ele tá encaminhando, ó. Olha que legal, ó. Enquanto eu tô fazendo aqui tô fazendo o refresh da página, ele já está encaminhando para as diferentes VMs. Como as duas estão nos Estados Unidos, ele só está encaminhando para lá, né? Para qualquer uma das duas, né? Então, assim, zero problemas, né? Enquanto é isso, né? Ele só está encaminhando. Se ele tivesse, por exemplo, diferentes, assim, por exemplo, se tivesse um back-end nos Estados Unidos e o outro na Ásia, ele encaminharia só para os dos Estados Unidos. A não ser que tivesse muita requisição e aí ele enviasse, ele calculasse que seria mais rápido você entrar da Ásia, por exemplo, né? Mas geralmente ele fica encaminhando só para os Estados Unidos.
Legal, né? Isso é uma questão de alta disponibilidade, né? Se de repente os servidores dos Estados Unidos estiver tudo lotado, pelo menos tem alguém servindo, né? Por mais que seja um pouco longe, mas tem, ele encaminha, tá? Ele não cracha, né? No caso. Legal demais, né? O que vocês acharam? Gostaram aí? Fizemos aí o teste, né? Fizemos aí o teste e abrimos a página. Show de bola, né? Muito interessante esse. Eu sinceramente sou fãzaço aí desse recurso. Eu acho que ele é um recurso super divertido, na verdade. Pode parecer muito complexo, né? Mas quando você vê a conexão, né, das configurações sendo realizadas em comandos diferentes e como tudo no final funciona, né? Como a gente tem que amarrar tudo para fazer o recurso funcionar, eu acho que é um dos recursos assim de infraestrutura, né, de redes e tal, muito interessante para você aprender mesmo configuração, né, de recursos e tudo mais, tá? Então, show de bola. Fizemos aí o Setup Application Load Balancer, GSP 155, tá? 100/100, agora é só finalizar o lab aqui e vamos para o próximo. Então, bons estudos para vocês e até o próximo lab. Valeu!